Fala pessoal, tudo bem com vocês? Matheus Miranda por aqui e hoje eu quero tratar o assunto sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e falar, infelizmente, sobre a tributação sobre os dividendos. Então você que é empresário, que tem um negócio, que empreende, você precisa ficar aqui comigo nesse vídeo para entender como que vai ser essa nova tributação aí sobre os dividendos, tá bom? E alguns impactos que eu quero tratar contigo. Eu vou olhar nessa direção aqui para poder ler o conteúdo e trazer algumas informações importantes. Pessoal, o governo havia prometido em campanha que ele daria uma isenção para quem ganha até 5 mil. E de fato ele conseguiu dar essa isenção. Mas como não existe almoço grátis, ele precisaria tirar de um lugar, né, e colocar em outro. Então houve a isenção ali do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Então o próprio Senado estima que 20 milhões de pessoas deixarão de pagar o imposto de renda. Porém, ele trouxe a tributação sobre os dividendos. O grande problema aqui dessa questão da tributação, que eu já vou mencionar um pouco para vocês, é que é um limite para um único CPF no valor até de 50 mil. Então, assim, pensando hoje para quem empreende, um negócio, sei lá, com valor de 500 mil reais de faturamento, 10% de lucro, ou seja, nós já estaríamos dentro do limite. Então, se tornou um desafio, eu quero tratar isso aqui com vocês de uma maneira muito cautelosa, com muito detalhe, para que você que é empresário entenda o que você deve fazer a partir de agora. Então foi aprovado o escopo e de que forma que foi aprovado, né? Então, cara, para quem ganha até 5 mil, isenção. De 5 mil até 7.350 vai ter uma alíquota e a partir de 7.350 um valor total aí de 27,5, que é o comum. E aí, o que muda para nós que empreende, que tem negócio e tudo mais, né? O que muda é que para quem recebe, tá, distribuição de lucro até o valor de 600 mil por ano, 50 mil por mês, essa pessoa ela vai ter uma alíquota, não significa que ela vai ter alíquota, ela vai ter uma alíquota zerada. Então você terá uma alíquota zerada. O que você precisa se atentar aqui, esse é o primeiro ponto, é que se você fizer uma distribuição de lucro maior do que 50 mil por mês, você vai ter que fazer a retenção de maneira antecipada. Vamos criar um escopo aqui? Você está na tua empresa, está empreendendo, está trabalhando, aí você olha e fala assim, esse mês eu vou retirar 60 mil da empresa. Muito bem. Sobre os 60 mil, você vai ter que recolher a alíquota proporcional que eu vou mostrar aqui para vocês. Recolhendo essa alíquota proporcional, você vai, quando a gente olhar a conjuntura anual, você não atingiu o limite de 600 mil, então não há o que se falar em alíquota. Porém, você já reteve, não reteve? Aquele praticamente 10% que teve ali. O que vai acontecer é que na sua declaração de imposto de renda da pessoa física, se houver um entendimento de que foi recolhido antecipado e que você não deveria pagar aquilo lá, o governo vai te devolver esse dinheiro que você reteve. O grande problema disso é a questão atemporal, porque nós estamos recolhendo um tributo ou deixando dinheiro para o governo e depois lá na frente eu vou recuperar esse valor. Então haverá um cuidado extremo para você que faz as distribuições. Você vai ter que conversar com o teu contador para que não haja uma distribuição maior do que 49 mil. Né? E aquilo que nós fazíamos anteriormente, e aí entra um ponto importantíssimo aqui para você que muitas vezes desconsidera a questão contábil, deixar tudo muito meio que bagunçado. Se você não tiver uma contabilidade em dia, uma contabilidade onde você envia o extrato bancário, onde você tem uma previsibilidade em relação ao que você retira da empresa, ou até mesmo a identificação da obtenção da alíquota, você vai ter sérios problemas com isso. Por quê? Se eu estou dizendo para você que você terá que fazer o recolhimento antecipado ou no ato da transferência do imposto de renda, como que você vai fazer isso se muitas vezes você pega o dinheiro de maneira picada? Você vai ter que pegar ele uma única vez no mês para que você, obviamente, consiga conversar com o seu contador e que ele emita a guia e naquele momento seja pago a guia. Então, olha a importância de ter uma contabilidade ali que é onde seja efetiva, no sentido de que faz o balanço, faz a DRE, faz o fluxo de caixa, cumpre as obrigações fiscais e legais ali da tua empresa. Então, esse é um ponto muito, muito importante. E aí, dentro desse projeto, o que é interessante a gente notar? Bom, o limite, a isenção, ela vai se dar por meio até dos 600 mil. Isso já ficou claro. Mas, Matheus, quanto que eu vou pagar? Então, para cada valor que você ultrapassar ali, 600, 750, se você chegar até 1,2 milhões, ali, a partir dali é 10%. Só que até chegar isso aí vai ter uma alíquota progressiva. Então, haverá uma forma de calcular, tá? Onde você vai conseguir obter a alíquota que você vai ter para poder aplicar sobre os valores que você obteve como distribuição de lucro. Então, vou te dar um exemplo. Se você fatura
se você distribuiu 750 mil, você vai pagar 0,5%. Então não é muito, né? No entanto, você vai precisar ter um cuidado extremo quanto a isso, tá? E aí você pode estar me perguntando aqui, pô, Matheus, beleza, me falou que vai ter a tributação, e agora? O que eu faço, né? Nós estamos fazendo alguns estudos para entender, porque, por exemplo, a lei não trata sobre a tributação ou a retenção do imposto de renda para quem distribui para uma outra empresa, no sentido de uma holding, por exemplo, patrimonial. Então, nós estamos fazendo um estudo sobre essa informação, onde há uma possibilidade de você, exemplo, você montar uma holding patrimonial e essa holding é dona desta empresa em que você empreende. E aí, a partir do momento que você faz a distribuição, exemplo, você poderia fazer a distribuição de 49 mil para você, pessoa física, que é o empresário, certo? E poderia fazer do restante para sua pessoa jurídica, ou seja, né, que é a holding. Aí nessa transferência não haveria a tributação, porque a transferência para PJ não tem a tributação, conforme está descrito nessa PL aqui, entendeu? Então nós estamos elaborando formas para poder entender. O grande desafio aqui é para algumas pessoas. Quais são elas? Algumas que possuem empresas que, obviamente, lucram muito mais do que isso. Essas pessoas elas vão precisar tomar cuidado. E também não adianta, porque a lei também esclarece de maneira clara e objetiva de que a tributação vai se dar também para quem levar esse dinheiro, esse lucro para o exterior. Então, você levando o lucro para o exterior, você vai ser tributado do mesmo jeito. Então, não há essa questão de uma offshore, isso vai ter que ser estudado de maneira muito detalhada. E um outro ponto aqui, o último ponto que eu quero tratar contigo é que essas formas de isenção precisa tomar muito cuidado, porque hoje a maioria das empresas elas não possuem nem contabilidade em dia. Ou seja, o contador não faz nem o básico ali. Agora você imagina como que vai ser a partir do momento em que falar assim, ó, você não pode utilizar o banco da tua empresa que você utiliza hoje, você não pode utilizar ele mais como uma conta pessoal, que é o que a maioria utiliza. Então, olha a importância de você profissionalizar. Chegamos no momento em que, assim como na pandemia, tivemos aquele lado ruim, mas o lado positivo, que foi que as empresas aumentaram a tecnologia, aumentaram a eficiência, sabe, criaram novos produtos. Chegou talvez nesse momento em que você não tem mais escapatória, você vai precisar ter um profissionalismo na tua empresa, onde esse profissionalismo ele vai se dar por meio de separação de contas, vai se dar por meio de uma declaração 100% aí das suas obrigações, ou seja, você vai precisar se atentar para esses detalhes. Porque, do contrário, o que vai acontecer, infelizmente, é aumento na fiscalização. Isso já se deu por meio de notícias em que a Receita está elaborando uma inteligência artificial, que é o Machine Learning, onde essa inteligência artificial ela vai conseguir processar muito mais dados, 250 milhões de vezes mais dados do que os dados atuais. Ou seja, então a Receita ela está se preparando para uma nova sistemática de fiscalização. E nós aqui, empresários, precisamos também seguir o curso do jogo que é do empreendedorismo. Eu preciso pagar imposto, o menor imposto possível dentro da legalidade. Por isso que existe muito a questão da inteligência tributária. Por isso que eu preciso falar muito, falo muito aqui no meu canal, falo também no meu Instagram, sobre essa inteligência tributária, sobre formas que a gente consegue encontrar. No caso aqui, por exemplo, especificamente, nós vamos encontrar formas de fazer a distribuição, de não trazer problemas para você que transfere, que lucra e que deve lucrar. Também uma questão de uma distribuição aí mais benéfica, sem um pagamento acima daquilo que você tem capacidade da lucratividade. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Pergunta aqui, coloca aqui na sua dúvida, comenta, fique à vontade e até a próxima, pessoal.